Tudo governa, tudo governa. O Deus a quem a verdadeira igreja serve, tudo governa. Que tempos nós temos vivido? Se você pensou como eu que a gripezinha iria passar com menos de um mês e voltaríamos tudo ao normal, e lá se vão já quase 2 anos. Quase 2 anos. Eu convido você a abrir a palavra de Deus e eu quero ler junto com a igreja o texto que fala sobre uma igreja em meio a tantos problemas, tantas lutas, uma igreja iniciando enquanto instituição perante o mundo, com tantas dificuldades, tantas pressões, tantas oposições. E essa igreja, nós somos fruto dela. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu quero ler junto com você. Atos 9, versículo 31. Atos 9, versículo 31. Se você puder ficar de pé, vamos fazer esta leitura de pé juntos. Vamos ler juntos o texto da palavra de Deus, Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Eu não sei se você está com a sua Bíblia aí, ou se a polícia já levou a sua Bíblia. A polícia não faz isso no nosso país, pelo menos no nosso não, né? Vamos ler juntos, fortes e firmes, Atos 9, 31, vamos ler. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós damos graças, ó Deus, pela bênção da história da Tua igreja. Nós somos fruto da Tua igreja. Nós somos a Tua igreja, Senhor, por Tua graça e misericórdia. Fruto daquela igreja apostólica tão sofrida, tão perseguida, que nos deixou legado de fé, de fidelidade, de clamar ao Senhor por perdão em meio às suas falhas, pecados, limitações e fraquezas, como nós precisamos aprender isto, Senhor. E nós clamamos a Tua bênção, Senhor, neste culto e nesse momento que abrimos a Tua palavra. Que o Teu Espírito, por graça e misericórdia do Senhor, possa falar aos nossos corações. Que o Senhor mesmo possa, através do Seu Espírito, por meio da Sua palavra, possa nos encher de esperança, pelos dias à frente, pelos anos que virão, pelo tempo que o Senhor nos permitir, até a vinda do Senhor Jesus, até que possamos ir ao encontro dEle. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Clamamos, ó Deus, a Tua bênção, porque precisamos, dia após dia, mais e mais do Senhor nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a aprendermos com esta igreja apostólica, que nos deixou o Seu exemplo, para que possamos aprender a viver nesses dias difíceis nos quais temos vivido. Pedimos isto, ó Deus, pelo amor que o Senhor tem, que o Teu Filho Jesus tem à Sua igreja, como noiva. Te adoramos, Pai, por isto.
e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. A igreja, na verdade, tinha paz por toda Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Os irmãos sabem que a cada mensagem, a cada ano, eu sempre gosto de fazer uma retrospectiva do que aconteceu no mundo e no Brasil, e que, de certa forma, não dá para lembrar de tudo, mas pelo menos selecionar algumas coisas que tenham a ver com a mensagem que será pregada. E a cada noite, então, nós fazíamos isto. Mas deste ano eu não gostaria de fazer uma retrospectiva do mundo, do Brasil, dos países, do mundo. Não, não. Eu gostaria de fazer uma retrospectiva das nossas vidas, como igreja, nestes 2 anos. Fazermos um certo passeio e resgate histórico. Eu não sei se você tem parado um pouco para pensar, e eu sei que os dias são tão agitados, e como alguém disse, rapaz, de novo, ano novo de novo, virada de ano de novo, foi tudo tão rápido, e assim é. E a nossa vida, como diz a palavra, passa, como uma folha que cai, seca, murcha e já não mais é aquela folha viçosa, vigorosa. Eu gostaria então de fazer essa retrospectiva, tentando ser o mais breve possível, mas não perdendo a história da nossa igreja. A história da Igreja Presbiteriana da Encruzilhada, como nós vivemos esses 2 anos, de 2020 e 2021. Em fevereiro de 2020, nós estávamos no acampamento nos dias de 22 a 26. Foi o nosso último acampamento no feriado de Carnaval em Gravatá. E olhem o tema que foi do acampamento: Minha Igreja, Nosso Time. Minha Igreja, Nosso Time. Em março, o conselho se reuniu, estou falando sempre, 2020 por enquanto. Na terça-feira, dia 17, o conselho se reuniu aqui da igreja, numa difícil decisão de ter que suspender os cultos presenciais. O governo, no dia seguinte, o governo do estado de Pernambuco, decretou o isolamento domiciliar e o afastamento social. Na quinta-feira, à tarde, nós estávamos aqui no gabinete pastoral, com o Joãozinho, fazendo uma gravação de uma mensagem para o domingo 22 de março, e pregávamos ali da sala do gabinete, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, o que fazer diante da tempestade? O que fazer diante da tempestade? Naquele contexto da Covid-19. No domingo, então, após aquela gravação, no domingo 22 de março, foi o primeiro domingo da pandemia. Por decreto do governo, não podíamos nos reunir. Nós orientamos, então, que cada família cultuasse a Deus no seu lar. Disponibilizamos pelo Zap do IPE Comunica a liturgia, postamos links de hinos da liturgia e postamos mais também a mensagem que havia sido gravada na quinta-feira no gabinete. Então, partimos para nos reunir, cada família. A nossa família se reuniu usando o Zoom, a plataforma, e logo então, depois, outras famílias, sabendo, quiseram se reunir também pelo Zoom, e então nos reunimos, e ali fomos tentando agregar, e nós começamos então no final de março com algumas postagens de mensagens diárias, de mensagens rápidas, tanto eu como o pastor Luizinho, nos revezando e procurando então levar a palavra de Deus à igreja. Que momento oportuno, que momento singular que nós não devemos jamais esquecer.
E eu quero trazer à memória a oportunidade de levar a mensagem do Evangelho, até mesmo, por exemplo, no Zap do condomínio, que não é para isso. O Zap do condomínio é para tratar das questões do condomínio. Mas então postamos ali, pedimos licença ao síndico, postamos, colocamos no Zap do condomínio, dizendo que se aquilo estivesse incomodando as pessoas, não teria nenhum problema, pararíamos de imediato, mas foi justamente o contrário. As pessoas estavam sedentas de uma mensagem de esperança, em meio a tantos enfermos e tantas mortes. Em abril, com tantas e tantas famílias postando as fotos, cultuando ao Senhor de casa em casa, nós nos alegramos então de ver as famílias cultuando, e foi composto então pela Renata, a esposa de Tarcísio, aquele mosaico para testemunhar um pouco desse tempo da história da igreja. A igreja então decidiu, através de lideranças e sugestões, por uma campanha para doações de cestas básicas para famílias da congregação, da nossa congregação presbiteriana da Ilha de Joaneiro. E nós fizemos isso em 2020, fizemos isto agora neste ano 2021, tendo uma excelente adesão. Partimos para comemorar o aniversário da igreja em abril. No dia 30 de abril, a data do aniversário, tivemos uma live de oração pelos 86 anos da igreja, isto usando o Instagram. Em maio, nós passamos a cultuar a partir do domingo 3 de maio, usando o Instagram com a pregação transmitida, isso através da transmissão a partir da casa do pregador, casais dirigindo o louvor, e a igreja de casa em casa, adorando, esperando o momento de poder voltar a nos reunir, como aqui agora nós estamos. Assim foi, então, no primeiro domingo de maio, nós não tivemos a ceia. Assim foi no segundo domingo, quando muitas vezes agradecemos a Deus por nossas mães. Assim foi no terceiro domingo, quando agradecemos a Deus pela juventude. Tivemos, então, uma certa proliferação de lives na sociedade. E o Ministério de Casais aproveitou esse momento para nos fazer refletir sobre o casamento. E tivemos, então, uma live com Canuto, com Nisa, e esta live, Casar é Festa, teve a maior visualização dos canais da nossa igreja. Foram 2.628 visualizações contabilizadas até esta semana agora. Tivemos também uma live de gratidão a Deus por 30 anos de ministério pastoral, dos quais 20 anos aqui nesta igreja, no dia 27 de maio. Partimos então para o mês de junho, esperançosos que pudéssemos estar, quem sabe, retornando aos nossos cultos presenciais. No dia 4 de junho, nós tivemos uma campanha para doação de sangue aqui na igreja, em parceria, cooperando com o IN. Dos dias 7 de junho, domingo, até o domingo 12 de julho, nós tivemos 6 domingos da família. E tratamos sobre o tema A Família em Meio à Pandemia. E tivemos ali um momento de orarmos e passarmos aqueles 31 dias de oração, clamando a Deus misericórdia sobre as nossas famílias e a sua igreja. O Ministério Ponto 5 distribuiu mais de 1.000 máscaras para pessoas com vulnerabilidade social. Nós colocamos aí os jovens, Denilson, Camila, para não expor a imagem das pessoas que foram abençoadas e foram alcançadas através desse trabalho, em junho. Em julho, então, o Conselho nomeou a Comissão de Biossegurança da Igreja para tratar de medidas visando o retorno aos cultos logo que fosse liberado pelo governo. Tivemos, como ainda hoje, nesta comissão, os presbíteros Gilson, Rafael, os diáconos Samuel e Valdir, os nossos irmãos Wellington Cunha, Henrique e Valmir, o seminarista Denilson e Vitor Hugo, Dâmaris e Marília. Em setembro, nós então iniciamos a escola dominical presencial para adolescentes e jovens, que estavam até então se reunindo pelo Google Meet, desde o início da pandemia. Em outubro,
iniciaram as aulas online da escola dominical pelo Google Meet para jovens 2, a classe de jovens 2, aquela que se reunia na galeria, para os adultos que se reuniam no salão anexo e para a terceira idade e outros que se reuniam aqui no templo em outubro, no dia 4 de outubro. E então tivemos o culto à noite, o culto apenas transmitido, mas sem público. Inesquecível. Entrar neste templo e ter só quem veio aqui para trabalhar. Som, iluminação, a transmissão, louvor, quem ia pregar, quem ia dirigir. Que momento! No dia 11 de outubro, nós tivemos o retorno ao culto presencial à noite, com inscrição para participar e um número limitado. Quando foi que nós vivemos um negócio desse? Você tem que se inscrever, tendo tantas vagas, mas você tem que fazer a inscrição porque a questão não era espaço que não dava, a questão é que não podia aglomerar. Quanta preocupação, quanto cuidado, quanto zelo de toda a liderança da igreja, da Comissão de Biossegurança. Isto no dia 11. No dia 18, no domingo 18, nós tivemos uma ação do departamento infantil. Quanta saudade das nossas professoras, que elas tinham das crianças e as crianças delas. Porque estavam recebendo aulas também online, e aulas online de escola, aulas online de departamento infantil. Quanta agonia, quanto desejo de reencontro, de estarmos juntos. E as crianças, o quanto sofreram. E foi uma tarde para a glória do Senhor, maravilhosa aí. Testemunhar a alegria daquelas crianças, de poderem ver as suas professoras, e a alegria das professoras em ver as suas alunas. Que momento tocante. Tivemos no dia 25 de outubro uma assembleia para a eleição de presbíteros e diáconos. Tivemos no dia 8 de novembro a eleição pastoral aqui na igreja. Tivemos então no dia 15 de novembro, a primeira ceia, após 8 meses e meio sem celebrarmos a ceia aqui no templo. Isso deve nos fazer, irmãos, pensar o desejo que a gente deve ter de participar da ceia do Senhor, de estarmos juntos para adorarmos ao Senhor, de celebrarmos e agradecermos a Deus pela morte do Senhor Jesus Cristo e por sua ressurreição e a bênção de estarmos reunidos ali ao redor da mesa. Que momento marcante. A nossa última ceia foi no domingo 1º de março, 8 meses e meio depois. Nós voltamos a celebrar a ceia aqui no templo. Em dezembro, começou então a reforma elétrica, a reforma do ar-condicionado, do salão anexo, da pintura de toda a área do templo e do térreo, do departamento infantil, e quanto mais coisas ia se vendo, não, vamos aproveitar e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, para quando a igreja voltar para o templo, para o edifício, as coisas estejam bonitas, agradáveis. E nós tivemos então a comissão nomeada pelo conselho, os presbíteros Valber e Gilson, o diácono Joel, os nossos irmãos Luiz Rosa, presbítero Luciano. Eu espero não ter esquecido alguém, se esqueceu alguém, grite. No domingo 27 de dezembro do ano 2020, o departamento infantil então postou um vídeo cantando Noite de Paz. Nós não tivemos cantata de Natal no ano de 2020, não tivemos a cantata, a tradicional cantata de Natal do nosso coro. Partimos para o ano 2021. Tivemos a continuidade da reforma do templo, do ar, elétrica, alinhamento de forro, toda a área lá para trás, como vocês já viram as fotos. E então, no dia 14 de fevereiro, nós tivemos um novo retorno ao culto presencial no templo após a reforma. E no dia 28, nós tivemos um culto de gratidão por toda a reforma.
No dia 28, tivemos um culto de gratidão, onde a comissão esteve aqui em nome da igreja, entregando aos funcionários que estiveram participando, todos eles que tiveram alguma participação foram convidados, e a lembrança que a igreja quis e entendeu que seria importante deixar o maior tesouro, era a palavra de Deus, e entregar a eles. Saber que eles foram pagos, sim, mas a comissão, o conselho, aprovou de entender que esta seria uma boa lembrança, deixar a palavra de Deus, a Bíblia, com eles que trabalharam aqui no nosso meio. Então, quando voltamos alegres, agradecendo a Deus pela reforma, celebrando podermos estar juntos aqui, veio mais um mês difícil, março deste ano, de 2021. Um mês sem culto presencial, pelo decreto do governo, só com equipe de transmissão, com pregador, com equipe de louvor, de som, só quem ia trabalhar. E assim decorreu todo o mês de março. Dia 11 de abril, nós tivemos então o retorno aos cultos, ainda assim com uma limitação de 30% do templo, 30%, mas tivemos que colocar a lista de inscrição de volta, se inscrever para poder vir, se reunir e cultuar ao Senhor. Mudança de horário de culto, em vez de 18 horas, 15 horas. O culto às 15 horas, no meio da tarde. E o desejo de adorar o Senhor, o desejo de rever os irmãos, de adorar a Deus em comunidade. No dia 30 do 4, nós tivemos um trabalho de oração limitado ao horário das 18h30 até no máximo 19h30, porque às 20 horas tinha que estar tudo fechado, também por decreto do governo. E nos dias 1º e o dia 2 de maio, naquele final de semana, sábado e domingo, nós tivemos então o aniversário da igreja. Comemoramos o aniversário da igreja como nunca havíamos comemorado na história desta igreja. Foram ali, nós tivemos reunidos nesses 2 dias, foram 2 dias nos quais nós nos reunimos às 16 horas. Não esqueçam isso. O culto não foi às 18, como nos domingos normalmente, mas às 16 horas nós estávamos aqui cultuando ao Senhor. Em maio, então, nós tivemos no sábado, dia 29, tivemos uma live para casais com o presidente do Supremo Conselho, ou seja, a Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana do Brasil, com o pastor Roberto Brasileiro, que já esteve pregando aqui nos 85 anos desta igreja. No domingo 30, nós tivemos, domingo 30 de maio, um culto, novamente, sem público, só a equipe de transmissão, novamente por decreto do governo. Junho foi um mês marcado pelas voluntárias, e nós queremos agradecer a Deus por cada uma delas, eu espero não esquecer nenhuma delas aqui. Voluntárias que ajudaram na recepção dos membros e visitantes da igreja, que socorreram a nossa junta diaconal e o Ministério Boas-Vindas. Ana Maria, Cristiane Gomes, Eneida, Heloísa, Milena, Rosângela Bastos, Vanessa, Luz e Carla Menezes. E como foi bom saber de gente que queria servir ao Senhor, que queria socorrer e ajudar ministérios. Alguns diáconos não puderam estar conosco, e nós tivemos esse suprimento dessas irmãs que se dispuseram a ser voluntárias e servir ao Senhor. No domingo 20, nós tivemos o culto, às 16 horas, ainda com público limitado a 30%. No domingo 27 de junho, nós tivemos o culto às 18 horas. Voltamos ao horário normal, com público limitado ainda, só que nesse caso já havia aumentado para 50%. Em agosto deste ano agora, nós tivemos o nosso MAD, o Ministério de Apoio a Departamentos Infantis, completando 25 anos de existência. Nós tivemos a Junta Diaconal completando 75 anos de existência, agora, em agosto deste ano. No domingo, dia 1º de agosto,
nós tivemos o retorno de toda a escola dominical, mais o departamento infantil e o começo da transmissão do culto da manhã, que ainda não havíamos transmitido. No domingo 8, o nosso departamento infantil fez uma homenagem aos pais, para lembrar deles diante do Senhor. Em setembro, nós tivemos o aumento do público, da presença de pessoas nos cultos, para 70%. Tivemos em setembro também o congresso Adolescentes para Cristo. E que bênção ver os nossos adolescentes servindo ao Senhor, se alegrando, trabalhando, testemunhando, adorando ao Senhor. Que bênção, que momento marcante. Assustador também. Eu estava aqui um dos dias, eu olhava para um lado e para o outro, dizia, misericórdia, Senhor, Tu és Deus, que maravilha. Até onde eu sei, estão todos vivos. Mas se você entrasse aqui, abarrotado de adolescentes, e eles filmando, postando, tudo tal, e a gente se preocupa um pouquinho e se alegra muito mais de ver cada um destes servindo ao Senhor. Em outubro, o público aumentou para a capacidade para 80% nos cultos. No domingo 31 de outubro, o conselho então decidiu abolir a lista de inscrição. Já não fazia mais sentido. E a partir dali, então, até hoje, e que Deus tenha misericórdia de nós e assim nos mantenha. Tivemos ainda em outubro a conferência do Ministério Ponto 5, e que novamente, que bênção ver jovens adorando, buscando ao Senhor, desejosos de ouvir a sua palavra e desejosos de servir ao Senhor. Chegamos então a dezembro, que hoje termina o nosso mês de dezembro. Cultos sem restrição de quantitativo de público. Nós voltamos a ter a classe de cristianismo básico, novos membros. E que bênção reunir essa turma, que bênção receber esses novos membros. E eu quero lembrar vocês, alguns que aqui estão, outros que possam estar online e outros que possam, quem sabe, assistir, aí depois é assistir este culto e poder adorar o Senhor e lembrar que você foi gerado membro desta igreja num tempo de pandemia, num tempo de luta, para adorarmos ao Senhor. Nós tivemos também a campanha da caixa de chocolate para crianças da nossa congregação da Ilha de Janeiro. E que bênção poder trazer alegria, adocicar um pouco a vida das nossas crianças, a boca das nossas crianças na Ilha de Janeiro. Tivemos então a cantata de Natal pelas crianças do nosso departamento infantil da igreja. Que bênção podermos ouvir crianças sendo usadas pelo Espírito de Deus para nos trazer uma mensagem cantada. E saber disso como fruto de um trabalho extremamente dedicado do nosso departamento infantil. Que a gente continue orando, apoiando este departamento infantil, estas professoras, que elas possam receber as nossas orações, receber o nosso cuidado, e Deus há de receber as nossas orações por meio do Espírito Santo, para que as nossas crianças sejam educadas na palavra do Senhor, e elas poderem estar aqui celebrando o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E que bênção, como nós tivemos, no domingo passado, a cantata de Natal pelo coro da igreja. Que bênção poder ouvir o coro, adorar o Senhor, e juntos adorarmos com eles, agradecermos a Deus. Jesus nasceu. Agora imagine um mundo sem o Natal de Cristo. E se você não estava aqui no culto, se você ainda não viu o culto, eu sugiro você acessar lá pelo canal da igreja. E que bênção estarmos hoje aqui, neste culto de gratidão a Deus por este ano que agora termina,
e este ano de rogarmos, este culto, para rogarmos ao Senhor as bênçãos dEle para o próximo ano. Para o próximo ano. E nós temos muito a agradecer a Deus por todos os ministérios da igreja, por todos os ministérios, todas as equipes da igreja. Nós bendizemos ao Senhor por cada um destes ministérios, cada equipe. Ninguém faz ideia da importância de cada um deles com tanta profundidade, quando nós precisamos do serviço como igreja e quando nós somos abençoados pelo trabalho de cada um deles, de todos os ministérios da igreja. E nos momentos mais difíceis, nós tivemos aqui as equipes de som e projeção. E Deus moveu também o coração de membros, servos desta pandemia, para abençoar a nossa igreja, os nossos visitantes, internautas, com todos aqueles que passaram a compor a comissão de mídia, a equipe de mídia da igreja. Incansáveis, Joãozinho, Vitor Cunha, na transmissão, na retransmissão, tanta coisa que a igreja não faz nem ideia, você não imagina o que era amanhecer o domingo, já com a mensagem no zap de Joãozinho, depois Vitor Cunha, pastor, o link já está aí, vai postar, Joãozinho, pastor, que horas é que a gente para? Temos que fazer o teste, olha a transmissão, tem que testar, e então tecnologia, aprender a lidar com a tecnologia, não é dessa forma, faz isso, faz aquilo, aí depois a igreja vê tudo bonitinho, e não imagina, todo o trabalho dessa comissão, Joãozinho, Vitor Cunha, André, todos eles na transmissão, Renata, através dos banners, Tarcísio, Bruno, Jadinho, Rafael, Zé Nunes, Vitor Hugo, e se eu esqueci alguém, me perdoe. Mas como foi bom sermos abençoados. E a gente, de fato, a gente não faz ideia, como também a gente não faz ideia do trabalho de outros ministérios. Como o departamento infantil nos abençoou tanto, como os professores de adolescentes, de jovens, de adultos, de idosos, como nós ainda continuamos com uma classe virtual. Que bênção sermos igreja e termos a consciência do que é de fato ser igreja, a quem nós estamos servindo. Por isso nós queremos agradecer a Deus por cada ministério, pelas decisões do conselho, decisões dificílimas, pelo trabalho da Junta Diaconal, pelo trabalho do Ministério Boas-Vindas, e por tantos e tantos outros ministérios. Ministérios que queriam trabalhar e não puderam. Imagina o Ágape, que queria fazer café Dia dos Pais, fazer outros momentos de confraternização da igreja, como nós sempre tivemos, almoço de aniversário da igreja, jantar natalino e tantos outros momentos. Onde para mim, cada coisa que eu ia vendo a agenda, os dias, as semanas se passando, eu dizia, Senhor, isso aqui não é vento. Não, vento não. Vento não. É vento, é vento. Não. E eu falei disso da pregação no ano passado. Depende de como você faz. Depende de como você faz. Depende de para quem você faz. Depende de com que objetivo você faz. Aí pode ser vento, pode ser coisa que passa sem nenhum significado. Mas se não, se é marcante, se é para a glória de Deus, se é para a edificação da igreja, se é para que outras pessoas conheçam a mensagem do Evangelho, se torna algo que pessoas vão dizer assim, puxa, quanta falta faz aquele momento ali, aquele trabalho daquela igreja, quanta falta faz. Louvamos a Deus, porque a Igreja Presbiteriana da Encruzilhada, ela foi mais, muito mais, do que tudo isso que foi apresentado. E se nós fomos muito mais do que tudo isso que foi apresentado, nós só podemos ser muito mais, por causa da graça e da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. É nos voltarmos, irmãos, para o texto, e eu quero convidar você a nos voltarmos com um novo olhar sobre a igreja. Atos 9, 31.
Lucas, o médico amado, é Lucas quem registra aqui. Ele não era apóstolo. Então, em Atos 9:31, Lucas diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, ela crescia em número. Que coisa maravilhosa esta igreja apostólica, que nos inspira pela ação do Espírito Santo através dela. Alguns já chegaram a dizer que talvez o melhor título para o livro não seria Atos dos Apóstolos, porque aqui é a história da igreja, mas Atos do Espírito Santo através da igreja, que inclui também os apóstolos. Os primeiros cristãos, eles foram perseguidos, acusados falsamente, maltratados, lançados na arena como se fossem espetáculo, mortos ao fio da espada, cerrados ao meio, crucificados, decapitados, postos no madeiro e tocado fogo como se tocha fosse para iluminar Roma. Mas Deus abençoou esta igreja. Em meio a todas as lutas e dificuldades, Deus sustentou o testemunho dessa igreja. Lógico que não foi fácil. Lógico que não foi fácil. Uma igreja que, em meio às lutas e pressões do tempo que ela viveu, esta igreja estava em franco desenvolvimento. Ela não sucumbiu, as portas do inferno não prevaleceram contra ela, apesar de toda a força do Império Romano, apesar de todas as artimanhas religiosas dos judeus para destruir a igreja, como se fosse uma seitazinha, um grupinho do judaísmo. Não. Era a igreja do Senhor Jesus Cristo, continuando, os eleitos do Senhor desde a eternidade, desde o começo com Adão e Eva, povo de Deus que haveria de continuar. E o que é que essa igreja nos ensina? Primeiro, Lucas nos diz aqui que essa igreja ela tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, e alguns estudiosos entendem que Lucas estaria dizendo que houve um período um pouquinho mais ameno, porque até então, se você vai até o capítulo 8, é perseguição em cima de perseguição desde que a igreja começou. Até que o Espírito de Deus trabalha o coração de Paulo, Saulo, e converte o coração talvez de um dos maiores perseguidores da igreja. E o maior perseguidor da igreja passa então a ser possivelmente um dos maiores, se não o maior pregador do Evangelho. O maior perseguidor transformado no maior pregador, pastor e missionário do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a igreja então goza de um período de paz, não porque não tinha mais perseguições, porque as perseguições continuaram. A graça de Deus estava sobre aquela igreja. Em meio às perseguições e pressões, aquela igreja tinha o shalom de Deus, tinha paz, se relacionava com Deus e gozava das bênçãos do Senhor. Havia paz naquela igreja. Há paz nos nossos corações para adorarmos ao Senhor, para nos reunirmos como igreja, para exaltarmos e servirmos ao Senhor. E aí, como é que essa igreja viveu em meio a todas essas perseguições e dificuldades, que nos traz uma luz também para como nós estamos vivendo hoje. Como é que nós vamos viver? Se olhássemos para esse texto no começo da pandemia e pensássemos o que a igreja viveu, e então nos questionássemos, sim, agora, como é que eu estou vivendo o Evangelho? Como é que eu estou sendo e vivendo a igreja? Olha como esta igreja viveu. Em primeiro lugar, a Bíblia nos diz que essa igreja estava edificando-se. E a Bíblia diz que ela estava edificando-se no temor do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Queremos viver com sabedoria, queremos passar por esse tempo de pandemia com sabedoria, com graça, precisamos do temor de Deus. Da reverência, do respeito, do quebrantamento, do conhecimento de Deus para as nossas vidas através da sua palavra. Esta igreja estava edificando-se no temor do Senhor. Eles estavam fundamentados nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo,
passados pelos apóstolos. Os apóstolos que receberam de Jesus passavam então os ensinamentos para a igreja. E então, por que é que nós estudamos a Bíblia? Por que é que nós lemos a palavra? Porque aqui em tudo que é encontro da igreja, nós temos então a palavra. É porque nós precisamos nos edificar sobre a palavra. Paulo gosta muito dessa expressão. Se você abre lá em 1 Coríntios 3, você vai encontrar Paulo falando, e quando ele vai terminando aquela sessão, ele diz assim: edifício de Deus sois vós. É difícil, vocês são uma construção, nós somos uma construção de Deus, um edifício. Paulo gosta muito dessa expressão, e ele vai usar muito, abundantemente, em todas as suas epístolas, e nós precisamos aprender isso. Nós precisamos nos edificar na palavra do Senhor. Esta igreja estava edificando-se no temor do Senhor. E onde é que nós vamos encontrar o temor de Deus? Na sua palavra. Em guardar os seus mandamentos, obedecer a sua palavra, seguir o que Ele nos orienta. Isso nos traz paz, nos traz alegria em meio às pressões e às dificuldades da vida. Tudo na igreja precisa ter a palavra de Deus no centro, para que nós enfrentemos, para que nós possamos enfrentar, para que nós enfrentemos os momentos mais difíceis com serenidade, com equilíbrio, com sabedoria, porque nós estamos parando e pensando: Senhor, como é que nós devemos agir? O que é que a Tua palavra diz que nós devemos fazer? Esta igreja estava edificando-se no temor do Senhor. Mas não só isso, porque nós somos desafiados a viver esta igreja. E é quando nós somos edificados no temor do Senhor que, quem sabe, nós podemos aprender a um pastor batista nos Estados Unidos, autor do livro Igreja Simples, Tom Rainer. E ele então escreveu um texto intitulado O Meu Manifesto Covid para a minha igreja. Meu Manifesto Covid para a minha igreja. Ele escreveu isto no dia 16 de novembro de 2020, há pouco mais de um ano. E então ele escreveu e ele disse: eu amo minha igreja e eu não vou parar de acreditar que Deus tem controle total sobre esta congregação. Quando tudo parecer um caos em Covid, eu vou lembrar que Ele está sempre no controle. Eu amo minha igreja e orarei por meu pastor todos os dias. Os pastores são confrontados com decisões e conflitos diariamente. Eu vou orar por eles regularmente. Eu amo minha igreja e eu não entrarei em brigas e rixas por causa de máscaras e questões semelhantes. Quando eu ajo como Cristo, sempre coloco os outros antes de mim. Amo minha igreja e irei frequentá-la fielmente. Agora é a hora de o corpo de Cristo se reunir. Eu farei parte desta reunião. Eu amo minha igreja e continuarei a apoiá-la. Eu darei abundantemente e servirei com alegria. Meu compromisso não diminuirá em tempos difíceis. Eu amo minha igreja e indicarei minha congregação a outras pessoas. Vou convidar as pessoas com entusiasmo e ser um portador do Evangelho todas as semanas. Eu amo minha igreja e não vou me envolver em fofocas e conversas negativas. Quando outras pessoas tentam me envolver, eu vou embora. Ou, em vez disso, eu digo palavras positivas. Eu amo minha igreja e serei um encorajador para outras pessoas. Vou encorajar intencionalmente, por meio de palavras faladas, anotações e mídias sociais. Eu amo minha igreja, porque Cristo ama minha igreja. Meu compromisso é firme nos bons momentos e nas tensões da Covid. Eu realmente acredito que Deus tem um futuro melhor para a minha congregação. Em seu poder e força, eu farei parte disto. Só uma igreja, só um pastor, só membros que estão edificando-se no temor do Senhor,
podem amar a igreja do Senhor e ser bênção na igreja do Senhor. Mas essa igreja não estava só edificando-se no temor do Senhor. Essa igreja também estava caminhando no temor do Senhor. Não era só estudo da Bíblia, não era conhecer as doutrinas, mas é o dia a dia, é a prática, é a vivência. E então é quando Lucas usa essa expressão, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Porque a vida cristã é dinâmica. A igreja é ativa, ela é um organismo vivo, usado pelo Espírito de Deus, nós não podemos esquecer isso. Ela é ativa sem precisar, precisa ter muito cuidado para não cair em ativismo, mas ela é ativa, ela é dinâmica, ela serve ao Senhor e nós devemos servir com os nossos dons, talentos, ministérios que foram dados pelo Senhor. Por isso, Deus nos concedeu como igreja. Quanto talento, quanta habilidade que nós fomos descobrindo ao longo desses 2 anos. Quanto cada um foi se encontrando, quanto cada um foi dizendo, sou eu, Deus me chamou para fazer isso, eu tenho que trabalhar desta forma, é nessa área, é nesse ministério, e eu preciso fazer, não é outro, sou eu. Porque a igreja está caminhando, porque ela foi chamada para servir com os dons e habilidades que Deus deu. Qual foi o dom que Deus lhe deu? Qual a habilidade que Deus lhe deu? Que talvez ainda esteja meio guardado no bolso, meio enterradozinho, e que Deus quer usar para a glória dele. 2021 acabou. Descortina-se 2022. Dobre os joelhos, busque ao Senhor. Senhor, onde, Senhor? Onde servir? Senhor, o que fazer? O Senhor me chamou para trabalhar em que ministério? O que é que está queimando no meu coração? O que é que o Senhor está me mostrando para fazer, para trabalhar, para servir? Procure liderança, procure os líderes de ministérios, busque servir. Não tem coisa melhor depois que nós somos salvos, é de sermos úteis e servirmos uns aos outros. Todo serviço voltado para a edificação e para a evangelização. Todo serviço voltado para a edificação daqueles que já são discípulos de Cristo e para a edificação daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos fala que esta igreja que estava caminhando no temor do Senhor, por isso muitas vezes nós usamos a expressão, não é? Ou então escuta-se aí, nós somos irmãos de caminhada, é isso, que nós estamos no caminho, e nós estamos naquele que disse, eu sou o caminho, eu sou o caminho, nós estamos nele. A igreja foi muitas vezes chamada de também a seita do caminho, é o caminho, porque Jesus é o caminho, essa igreja está na caminhada, nós somos chamados a servir esta igreja por onde ia, perseguidos ou não, eles deixavam a marca de Cristo, por onde eles iam. Atos 8 vai testemunhar isso, que muitos cristãos foram perseguidos, e por onde eles iam anunciando o Evangelho, muitos deles anônimos para nós, para Deus jamais. Deus viu o testemunho de cada cristão ali que foi perseguido e que não deixou de falar a mensagem do Evangelho, ainda que isso lhe custasse a vida. Que bênção nós podermos servir ao Senhor, podermos caminhar e servir ao Senhor. Será que não é bênção servir? Governador de Nova York, eu fiz questão de voltar a esse momento da entrevista dele e anotar cada palavra, porque quando vi pela primeira vez, aquilo me chamou a atenção. O governador de Nova York, num momento muito difícil, milhares e milhares de mortos nos Estados Unidos,
tanta tecnologia, tanto conhecimento. Falou numa entrevista a militares de um navio hospital. Um navio hospital. Dá para você imaginar? 1000 leitos. 1000 leitos num navio hospital. E Andrew Cuomo falou enfaticamente para aqueles militares. Ele disse: esse é um momento de que vamos falar por gerações. Vamos falar pelos próximos 10 anos. Vamos falar por gerações e este momento vai construir o nosso caráter. A missão é salvar vidas. Por mais duro que trabalhemos, a gente não vai conseguir salvar todo mundo. Em 10 anos você vai falar sobre isso. E você vai derramar uma lágrima pelas vidas perdidas. Você vai derramar uma lágrima pelas vidas perdidas. E o melhor da frase dele estava por vir. Em poucas palavras, então ele disse: mas saberá que você fez a sua parte. Mas saberá que você fez a sua parte. A missão é salvar vidas. Por mais duro que trabalhemos, a gente não vai conseguir salvar todo mundo. Em 10 anos você vai falar sobre isso e vai derramar uma lágrima pelas vidas perdidas, mas saberá que você fez a sua parte. Essa igreja que está edificando-se no temor do Senhor, essa igreja está também caminhando no temor do Senhor, e por isso ela serve, porque ela é edificada e ela caminha no temor do Senhor. E por fim, irmãos, esta igreja, ela está crescendo, ela cresce pela graça de Deus. Nós não temos e não devemos ter nem numerolatria, idolatrar o número, nem numerofobia, ter medo do número, nenhuma coisa nem outra, equilíbrio, moderação. Toda vez que um número significar uma vida, isso tem que ter valor para nós, como igreja. Toda vez que números significarem uma família, isso tem que ter valor para nós. Isso tem que ter valor para nós. Nós temos que nos preocupar. Cada vida, cada família, não são números de membresia, de rol de membros. Não, são vidas. Então os números para nós fazem sentido por isso, porque são vidas que o Senhor deseja abençoar, assim como Ele nos abençoou. Essa igreja estava sendo fortalecida, encorajada, animada pelo Espírito de Deus para continuar a caminhada. Quanto mais cristãos morriam, muito mais pessoas abraçavam a fé em Cristo Jesus. Aquilo que o Império Romano, que os judeus achavam que iam conseguir, que era deter a igreja, era acabar com a igreja, era justamente o contrário. O que os historiadores cristãos e outros afirmam era que o sangue daqueles que morriam, o sangue dos mártires, se tornou a semente que foi frutificando em tantas vidas. Pessoas que recebiam a Jesus como seu Senhor e Salvador, podiam agora desfrutar de uma paz que excedia todo entendimento. Dá para a gente ter ideia do que é isso? Uma vida já valeria todo o esforço. Primeira pregação de Pedro, 3.000, quase 3.000 convertidos. Depois a Bíblia diz que este número chegou, só o número de homens, a 5.000 pessoas. Historiadores acreditam que se o número de homens pulou para 5.000, possivelmente a igreja de Jerusalém já tinha mais de 10.000, porque teriam as mulheres, os filhos.
Era o Senhor acrescentando vida após vida. Então nós não podemos desprezar números, porque o Espírito de Deus não desprezou números. Ele fez questão de registrar números para chamar a atenção e dizer: são vidas sendo alcançadas, é o Evangelho sendo proclamado, vidas sendo transformadas, famílias sendo alcançadas, e nós precisamos olhar para o futuro pensando nisto. Senhor, nos ajude a que possamos estar nos edificando no temor do Senhor, caminhando no temor do Senhor, e Senhor, nos ajude, porque nós não queremos essa bênção só para nós, como igreja. Nós queremos que outros possam seguir a Jesus, possam amar o Senhor Jesus Cristo, possam seguir e ser discípulos do Senhor Jesus. Nós queremos que outras famílias se encontrem em Cristo, a nossa esperança. Não há outra esperança. Esta foi a igreja do primeiro século de nossa era. Nós somos uma parte desta igreja do Senhor Jesus Cristo, da igreja do primeiro século deste terceiro milênio, somos nós. A igreja do primeiro século deste terceiro milênio é a igreja que está edificando-se no temor do Senhor, é a igreja que está caminhando no temor do Senhor, e é a igreja que está crescendo no Senhor e para a glória dele. Essa é a minha oração. Essa é a palavra que ficou no meu coração ao olhar para essa nossa história de 2 anos. Tanta coisa que nós gostaríamos de fazer e não fizemos. Tanta coisa que deixamos de fazer por amor ao próximo, para não contaminar os outros, para termos zelo e cuidado. Mas de repente Deus começa a abrir a cortina de 2022. E nós precisamos estar mais comprometidos com o Senhor como igreja, para que a gente não caia na letargia, na inércia e sejamos enganados pelo inimigo. Nós temos muito o que fazer para a glória de Deus. E nós esperamos que esse tenha sido um tempo de aprendizado como igreja, todos nós, a partir de mim mesmo, um tempo de aprendizado, de mais amadurecimento, de valorizarmos de fato aquilo que Deus quer que nós valorizemos e que é essencial, e não nos perdermos em algumas coisas que não valem a pena gastarmos a nossa energia. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Ela crescia em número. Era uma igreja marcada por muitas mortes, por muito sofrimento, por muita dor de cristãos perseguidos. Mas essa igreja teve o conforto, o consolo do Paráclitos, o termo que é usado no grego. O Espírito de Deus, ele é o nosso consolador. E no conforto do Espírito Santo, essa igreja crescia em número. Quem sabe Deus está colocando gente ao seu lado que precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Que assim como você foi alcançado, Deus quer alcançar essas vidas também. Que a gente comece a sonhar com esse ano 2022. Talvez de uma forma diferente. Não como talvez nós sonhamos com o ano 2020, e talvez como sonhamos com o ano 2021. Alguém escreveu, há 2 anos atrás, quando estávamos planejando as festas de final de ano, em 2019, nós fizemos muitos planos para o futuro, para 2020 e 2021. Reclamamos muito de 2019. Reclamamos mais do que agradecemos, não é verdade? Daí chegou o tão esperado 2020. Quantos sonhos e planos para 2020. Quantos planejamentos e expectativas por um ano de número par, 2020. E 2020 terminou sendo um ano ímpar, diferente de tudo que já vivemos até hoje. Famílias separadas,
avós adoecendo sem ver os netos, netos sem os afagos dos avós, pai e mãe longe de seus filhos, filhos longe de seus amigos, partidas sem despedidas, muitos choros sem entender por que tão rápido, sorrisos embaixo de máscaras, rostos cansados com marcas de máscaras, mãos aflitas à procura de água, sabão e álcool gel, médicos e profissionais da saúde exaustos e tantos outros profissionais, cidades vazias, hospitais cheios, cemitérios lotados de rico, pobre, velho, jovem, crianças, negros, brancos, artistas famosos, anônimos, gente dos 4 cantos do mundo indo para o mesmo lugar, um lugar sem volta, um vírus e milhões de sonhos cancelados, um vírus e milhões de famílias destruídas, um vírus e milhões de expectativas trancadas em casas. E você, atenda antes que exploda, viu? É melhor não atender. Se for urgente, saia, por favor. E você, que lição tirou de tudo isso? Já agradeceu a Deus por ter chegado aqui? Você entendeu que os planos de Deus são diferentes dos nossos? Você entendeu a importância do agradecer? Você entendeu a importância e a falta que um abraço faz? Você entendeu que a sua família vale muito? Você entendeu que a ganância por ganhar dinheiro não vale a pena? Você entendeu que a cor da pele não faz diferença? Você entendeu a importância de viver o hoje? Você entendeu a importância de dizer eu te amo para quem você ama? Você entendeu a importância de pedir perdão a quem você ofendeu? Você entendeu que bens materiais como roupa de marca, o carro do ano e a mansão tão cobiçada, nada disso você leva quando vai embora? Você entendeu a importância dos minutos com seus filhos? Você sabia que muitas famílias não comemoraram o Natal esse ano? Você sabia que você é privilegiado se você teve a oportunidade de reunir a sua família neste Natal? Você entendeu o que é gratidão? Gratidão é agradecer a Deus por cada minuto vivido. Gratidão é ter o aconchego da família, é poder respirar e sorrir sem máscaras. Gratidão é poder compartilhar um abraço entre pessoas. Gratidão é viver o hoje intensamente. Gratidão é viver em harmonia. Agora eu te faço um convite. Vamos orar e agradecer pelo ano de 2020, 2021 e vamos tomar cuidado de como nós estamos planejando 2022. Nós vamos somente orar por dias melhores. Vamos aproveitar mais cada minuto ao lado de quem a gente ama. Será que vamos reclamar menos? Vamos deixar Deus conduzir a maneira dele? Vamos refletir o que realmente importa? Cada minuto vale muito. Lembre-se disso. Cada minuto importa. Que o Senhor Deus nos abençoe. O autor é desconhecido, mas o autor de Atos 9:31 não. A igreja, na verdade, tinha paz por toda Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Ela crescia em número. Que em 2022 nós sejamos mais e mais uma igreja segundo o coração de Deus. Que o Senhor Deus, pois, nos abençoe.